Estamos aqui para mais um encontro sobre gestão do transporte escolar. Vamos recordar as aulas iniciais? Na primeira, falamos sobre a atribuição dos municípios e dos governos estaduais em relação ao transporte. Na segunda, abordamos a organização do transporte escolar. Hoje, refletiremos sobre o estudante, o usuário do transporte escolar. Para começar, é importante que você saiba que o Conviva Educação tem uma área de gestão específica sobre transporte escolar. Nela, é possível conhecer mais sobre a organização do transporte escolar, como realizar as operações, de que forma gerir os recursos e despesas do transporte, como deve ser feito o acompanhamento do gasto e a prestação de contas. Além disso, o Conviva disponibiliza gratuitamente ferramentas para auxiliar a Secretaria de Educação na gestão do transporte escolar. Entre elas, queremos destacar Rotas do Transporte. Você registra em um mapa digital os percursos de cada roteiro do transporte. Com isso, será possível planejar melhor cada rota e verificar sua adequação às necessidades dos estudantes, definir o tipo de veículo adequado para cada rota. Essa ferramenta tem uma outra importância fundamental para garantir o direito à educação para os estudantes. Quando bem utilizada, será possível colher melhores informações para dialogar com outras áreas da prefeitura, principalmente com quem cuida da manutenção das estradas rurais, pontes, etc. Veículos. Nessa ferramenta, a Secretaria de Educação pode cadastrar os veículos utilizados para transportar estudantes, independentemente se o regime de organização é próprio, terceirizado ou misto. É importante ter o controle sobre cada veículo, conhecendo sua capacidade de passageiros, modelo, fabricante e ano. Gastos com transporte escolar. Muitas vezes, a gestão municipal não sabe quanto custa efetivamente o transporte escolar, mas se utilizar a ferramenta Veículos e preencher na ferramenta de gastos com transporte as despesas permanentes e variáveis, o município terá a informação real do valor aplicado. Para isso, a ferramenta solicita a informação de despesas permanentes e variáveis realizadas. Quando a secretaria preenche, automaticamente tem a informação sobre o gasto total com o transporte. E o resultado disso é que, com dados reais, será possível para a Secretaria de Educação analisar a despesa realizada, planejar melhorias, definir mudanças e investimentos junto com o prefeito. Além disso, será mais fácil para o município dialogar com o governo do estado sobre quanto custa realmente o transporte escolar. Outras ferramentas do Conviva também têm relação com o transporte, mas isso vamos conhecer ao longo do curso. Agora, vamos falar sobre quem usa o transporte escolar? Tudo começa com o entendimento de que o estudante tem direito à educação. O transporte para aqueles que residem no meio rural ou em áreas urbanas, onde não há escola nas proximidades, é um instrumento essencial para garantir o acesso às escolas. Por isso, é preciso conhecer mais sobre o perfil do estudante que utiliza o transporte escolar. Ao mesmo tempo que a Constituição Federal definiu a educação como um direito, é preciso compreender que nem todos os estudantes devem ser contemplados com o transporte. A história mostra que o transporte escolar surgiu no Brasil com a ampliação da oferta da educação, quando passou a ser estratégia para garantir o acesso dos estudantes que residiam no meio rural até a escola. Podemos concluir que o transporte bem organizado favorece a trajetória escolar porque contribuiu para reduzir a reprovação e o abandono. Com a emenda à Constituição número 59, no ano de 2009, foi inserido no artigo 208 a previsão de que o dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de atendimento ao educando em todas as etapas da educação básica, por meio de programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. Aqui, portanto, o transporte escolar ganha uma nova dimensão, mas isso também deve ser analisado por outro ponto de vista. O estudante com direito ao transporte escolar é aquele para o qual a Constituição determina a matrícula obrigatória, isto é, para crianças e adolescentes com idades entre 4 e 17 anos. Isso não pode ser esquecido. Apesar de ter surgido com a intenção de atender crianças e adolescentes que residem no meio rural, com o passar dos anos, o transporte também precisou ser ofertado em áreas urbanas em algumas regiões, já que muitas localidades ficaram sem presença de escolas.
Onde existe essa realidade, também cabe à Secretaria de Educação analisar e planejar a necessidade de construção de novas escolas, mais próximas das residências dos estudantes. Porém, quando há a necessidade de transporte em áreas urbanas, o custo será arcado integralmente pelo município ou governo do estado. Isso porque o PNAT é destinado pelo governo do estado somente para ajudar no custeio das despesas com os estudantes residentes no meio rural, e não há qualquer repasse da União para os estudantes residentes na área urbana. E tem mais, o PNAT só chega até as prefeituras se o censo escolar for preenchido corretamente. Para que o município não perca a receita do PNAT ou mesmo do governo do estado, todos os anos é recomendável que a Secretaria de Educação apoie e acompanhe as escolas no registro de informações no censo escolar, inclusive junto às escolas da rede estadual, quando for o caso. É comum se dizer que os recursos do PNAT ou a transferência dos governos estaduais para os municípios são destinados em quantidade errada, mas isso pode ocorrer por falhas no preenchimento do censo escolar. É a partir do censo que todos os recursos da educação são gerados. O Conviva disponibiliza uma funcionalidade que pode ajudar muito as secretarias municipais de educação. É possível importar os dados do censo escolar de sua rede de ensino para o Conviva e automaticamente ver preenchidas as ferramentas de profissionais, estudantes, escolas e matrículas. Isso colabora muito na gestão dos dados e na organização das informações dos estudantes. Fique atento aos prazos de importação no Conviva e aprimore a sua gestão. Ao importar os dados do censo, o município pode analisar e planejar ações sobre os estudantes da rede municipal, inclusive aqueles que são usuários do transporte escolar. Para melhorar a qualidade do transporte escolar, é recomendável a cada secretaria: 1. Identificar no ato da matrícula quais estudantes necessitam de transporte escolar e o local exato da sua residência. A partir daí, é possível planejar melhor as rotas, itinerários e turnos do transporte escolar e definir o tipo de veículo apropriado. 2. Também é importante analisar outras questões, como a divisão do município em áreas ou regiões para otimizar rotas. Veja também se é o caso de orientar os pais sobre remanejamento de matrícula ou turno de atendimento aos estudantes. Em alguns municípios, como já dissemos, existe a necessidade de transportar estudantes residentes em áreas urbanas. Algumas prefeituras atendem essa demanda por meio de passe escolar. Nesses casos, a Secretaria de Educação deve inicialmente verificar se existe legislação regulamentando essa matéria. Se não, o primeiro passo é criar uma lei sobre isso. Além de o prefeito ou a prefeita estarem de acordo, será preciso procurar o setor jurídico da prefeitura para discutir a necessidade, o formato e a elaboração dessa legislação, deixando claros os objetivos do programa, os beneficiários e a forma de implementação. Sem uma norma que regule essa ação, não é possível conceder passe escolar. Outro assunto importante é a negociação do município com o governo do estado para transportar estudantes matriculados na rede estadual. O dirigente municipal de educação deve participar da discussão e acompanhar como esse regime de colaboração será firmado. Por hoje é só. Esperamos que você tenha compreendido e refletido sobre os procedimentos necessários para o atendimento do transporte. Na próxima aula, vamos tratar do planejamento da oferta do transporte escolar. Mas não se esqueça de fazer os exercícios que vêm a seguir. É simples e rápido. Até o nosso próximo encontro!